Boa noite. Já já nós vamos começar esse novo ciclo de curso de gestantes, né? Vamos esperar mais uns minutinhos para ver se alguém mais entra na nossa apresentação, nossa conversa de hoje, para a gente já começar. Hoje nós vamos começar de uma forma diferente. Vocês estão conseguindo ver a nossa tela? Alguém pode responder, por favor? Então nós vamos começar, né, que já está no nosso horário, a gente tem um limite de tempo, né, nesse nosso novo modelo de apresentação. Então, nós estamos iniciando hoje um novo ciclo desse curso de gestantes que a gente chama, mas que na realidade a gente não quer ensinar nada para ninguém, só bater papo e informá-los, né, de tudo o que está acontecendo. Meu nome é Luiz Eduardo Gerbasi, sou pediatra, né, e hoje, né, nesse novo ciclo, né, ainda de forma virtual, né, a gente ainda não tem segurança para a gente voltar aos nossos cursos, nossos bate-papos presenciais, mas vamos ver se no próximo ciclo a gente já consegue voltar, pelo menos para quem, se alguém quiser vir na presencial, mas nós vamos continuar ainda transmitindo virtualmente, que é uma coisa que essa pandemia nos ensinou, né, nesses cursos, nesses bate-papos virtuais que a gente tem. Então, hoje nós vamos começar a conversar, né, sobre o nosso projeto de parto humanizado aqui, né, e o que é importante, né, por que a gente começou esse projeto, por que a diferença para o recém-nascido de qual é o tipo do parto que vai nascer, se é parto normal ou se é cesárea, né, o que a gente queria é informá-las, né, o mais possível a respeito do que está acontecendo, né, no corpo de vocês, né, para vocês estarem mais preparados possível para tomar a decisão correta na hora do nascimento, né? Então, primeiro né, nós começamos um projeto aqui em 2012, em outubro de 2012, que chamava Projeto Melhor Parto, né? Uma parceria da Unimed Jaboticabal junto com o Hospital e Maternidade Santa Isabel, né? E a gente vai tentar explicar o porquê que a gente fez começou esse projeto aqui, né, em 2012, né, e por que, né, que isso é importante para nós e por que isso é importante para as mulheres que estão gestando, né, agora, né, e o que vocês precisam saber para tomar a decisão correta na hora do nascimento do nenezinho tão esperado aí que está na barriga de vocês, né? Então, por que nós começamos, né? Primeira coisa, né, a gente viu, né, naquele ano de 2011, 2012, que nós tínhamos um processo que era falho, né, e que a gente tinha que mudar esse processo, né, melhorando a segurança da mãe, né, que a mãe pudesse ter um pré-natal adequado, né, e uma segurança para os nossos nenezinhos que estavam prestes a nascer aí, tá? Outra coisa, né, que no fim do ano, no ano de 2000, né, foi feita uma grande reunião, né, com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, e a Organização das Nações Unidas, que eles traçaram 8 objetivos naquele milênio que estava começando em 2000, né? E dentro desses 8 objetivos, né, a gente tinha que era melhorar a saúde materna, né, a saúde das gestantes, tá? E o mais importante para nós que era reduzir a mortalidade infantil. Então, esse projeto vinha de acordo, né, com esses objetivos que foram traçados, né, no milênio, né, que estava começando em 2000, né? Outra coisa, né, que a gente gostaria, né, que o Hospital Santa Isabel se tornasse um hospital amigo da criança, né? Então, o hospital foi inscrito, né, nesse Hospital Amigo da Criança, né, que é uma iniciativa da Unicef, junto com a Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde do nosso país, né? E nosso hospital está nos últimos passos, né? Nós só não conseguimos o título de Hospital Amigo da Criança ainda por causa da pandemia desse ano, que nós tivemos que transformar toda a nossa maternidade para tratar os casos de Covid, né? Ela foi transformada, a nossa maternidade, numa grande UTI de Covid, né? De grande atendimento de Covid, então o projeto parou, né? Nesse um ano e meio que a gente está, né? Com essa pandemia, mas nós estamos no último ciclo, né? Para ser certificados já, né?
transformando em um hospital amigo da criança. Hoje, né, são somente 324 hospitais no nosso país têm esse título, né? Então, com esse projeto nos ajudou bastante, né, na transformar nosso país, nosso hospital, nesse hospital amigo da criança, né? E o que mais preocupava, principalmente nós, pediatras, né, era a grande quantidade que tinha de recém-nascidos que nasciam aqui de termo, né, mas eles precisavam acabar, né, sendo encaminhados para o UTI neonatal. É o que a gente chamava de prematuridade iatrogênica, né, porque esse nenezinho, ele estava lá, já tinha passado das 38 semanas pela conta que era feita, né, só que ele não estava preparado para viver fora do útero de vocês, que é o que a gente vai conversar hoje, a respeito de como que a gente faz, como que o nenezinho sabe que ele tem que estar preparado para viver aqui fora, né? Que ele está em um mundo completamente diferente, né, do que o nosso que está aqui, né? Aí dentro do útero, né, é um lugar escuro, é um lugar que não tem muito barulho, é um lugar que tem sempre a temperatura constante, né, dentro do útero de vocês, né? Ele não precisa respirar, ele não precisa se preocupar em se alimentar, de buscar nenhum tipo de alimento, né? E de uma hora para outra ele tem que vir para esse nosso mundo aqui, né? Um mundo caótico, né? Muito iluminado, muito barulhento. Ele tem que começar a respirar, ele tem que começar a digerir os alimentos, né? Então ele precisa saber, né, que está acontecendo alguma coisa, que ele precisa estar preparado para o nascimento, né? E tem alguns sinais que ele recebe para se preparar para poder viver aqui fora do útero. Então, o que acontecia, né, até 2012, né, a primeira vez, né, que uma mulher, né, achava que estava grávida, o que ele fazia? Procurava o obstetra de confiança dela, fazia o exame, realmente, né, dava positivo aquele exame, e aí a gente faz uma conta, né, matemática, que a gente pega a data da última menstruação, né, faz uma soma dos 273 dias, né, que é o período mais ou menos da gestação humana, e isso dá o que a gente chama de data provável do parto, né? Então, chegava lá no consultório do seu obstetra, né, falava, que dia que foi a última menstruação? Foi tal dia. Fazia essa conta matemática e dava uma data, e na primeira consulta já se saía mais ou menos com a cesárea agendada para aquele dia, né? Que nem vamos supor, vamos por um dia, mas esse nenenzinho vai nascer dia 7 de setembro, né? A data provável do seu parto é 7 de setembro, né? Mas aí o que acontecer? 7 de setembro é um feriado, então vamos agendar a cesárea para o dia 6. Então, vocês, como confiavam bastante no médico, né, e como, né, achavam que aquela data, que aquela era a data certa, agendava essa cesárea para o dia 6, e esse nenenzinho nascia dia 6, mas ele não estava preparado para viver fora do útero. Ou às vezes acontecia ao contrário, né? A data provável do parto era 7 de setembro, né? O médico falou, vamos fazer no dia 7 de setembro mesmo, que é uma data mais tranquila, é um feriado, né? Mas falava, não, mas o aniversário do vô é dia 6, a gente não pode fazer que esse nenenzinho nasça dia 6, para a gente, né, fazer um presente para o avô, e esse marcava a cesárea no dia 6. Então, existia um acordo entre o médico obstetra e a família, né, agendava a cesárea naquele dia, e ninguém perguntava para outra pessoa que está envolvida no nascimento, né, que é o recém-nascido, se ele estava preparado ou não para viver fora do útero. E esse nenenzinho nascia, ele não estava preparado para ficar aqui fora, né? Então ele começava a ter algum desconforto respiratório, né? Tinha que ficar na incubadora, tinha que receber oxigênio, né? E aquele dia que seria um dia de festa, acabava sendo um dia de transtornos, né? Com ansiedade muito grande para a família e para nós lá, médicos, né? E para acabar, né, tinha a implantação, né? Nós começamos um núcleo de melhoria e segurança ao paciente no Hospital Santa Isabel em 2012, né? E nós tivemos auxílio, né, nessa época, do Instituto dos Estados Unidos, que chama IHI, que ele tem vários protocolos, né, auxiliando a como manter um projeto, como manter uma segurança, como melhorar sempre, né, aprendendo com os nossos próprios erros, né, com as coisas, algumas falhas. Então a gente foi, né, baseando, melhorando a segurança do paciente que estava internado no nosso Hospital Santa Isabel.
né, nos ajudou muito a manter o projeto até hoje, né? Então, o que que aconteceu, né? Antes de começar a falar como que foi o projeto, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do parto normal e da cesárea, né? Principalmente, né, do medo, né, que toda mulher tem, toda família tem a respeito do parto normal, né? Só para ter uma ideia, né, de como que era, como que acontecia antes, né? Até o ano de 1965, né, que o parto não era obrigatório ser realizado dentro do hospital, né? Por isso que nós temos aqui na nossa cidade várias parteiras muito famosas, né? A grande maioria das pessoas que nasciam aqui em Jaboticabal, não só em Jaboticabal, em várias outras cidades, né? Eram acompanhadas por parteiras, né? Assim, o nenenzinho nascia em casa, né? A mãe tinha uma confiança muito grande nessa parteira, a família tinha uma confiança muito grande nessa parteira, né? A mãe, o nenenzinho nascia numa casa, num lugar que a mãe se sentia segura, porque estava dentro do ambiente dela, certo? E acompanhada de toda a família, né? Em 1965, né, uma lei, né, do governo federal, do Ministério da Saúde, proibiu, né, que os partos fossem realizados, né, em ambiente domiciliar, né, e transferiu o parto que antes era num lugar confortável, num lugar que a mãe conhecia, com pessoas de confiança dela, foi transferida para um lugar, né, um hospital, né, um hospital com uma ambiência que não era adequada para o nascimento do nenê, né, certo? Então, a mãe chegava no lugar onde ela não conhecia, com pessoas que não conheciam ela, nem ela conhecia a pessoa, né? Certo? Então, isso que aconteceu, né? Começou a inibir o parto, né? Que a gente vai tentar conversar depois, explicar por quê. Então, né, antes de 1975, né, todo mundo nascia em casa, todo mundo nascia de parto normal, todo mundo nascia na hora que tinha que nascer, preparado para viver fora do útero. E de uma hora para outra, né, entra uma pessoa diferente, né, que não somos nós médicos, né, no dia no ato de um parto, né, e quando o médico entra, né, aí entra com toda, né, então, a gente precisava começar a apressar esse parto não poderia demorar muito, né, certo? Vocês ficavam, né, as mães ficavam num lugar que, sem acompanhante, ela ficava em jejum, né? A gente não deixava a mãe que estava tentando um parto normal comer, ela ficava só sentada, não podia caminhar, não podia fazer nada, a gente não tinha nenhum tipo que ajudava para confortar a dor dela, nenhum método, nem farmacológico, nem não farmacológico para tirar essa dor, né? A mãe estava num lugar que não era adequado, que era um lugar, né, que ela ficava assustada, tá bom? Certo? E aí a gente tinha que começar a fazer esse parto começar rápido, né? Então começamos a usar algumas drogas sintéticas, principalmente a ocitocina, né? E a ocitocina causa uma contração muito forte do útero, né? Causando uma dor muito intensa para a mãe, né? Então por isso daquele parto, né, que a gente vê, aqueles partos que a gente vê na televisão, nas novelas, né? Com a mãe, com muita dor, a mãe sofrendo, a mãe com bastante, gritando bastante, né? Por causa disso, né? Que são substâncias que a gente injetava para acelerar. E quando não conseguia, né? Essa substância não conseguia acelerar sozinha o trabalho de parto, né? A gente tinha que fazer alguma coisa, usar fórceps, fazer a episiotomia, que é aquele corte que a gente faz na vulva para aumentar o tamanho do canal de parto, né? Coloca essa manobra que a gente chama de Christeler, que a gente espreme a barriga para empurrar o nenê para baixo, né? Então, é isso que era o parto normal, isso que a gente foi fazendo, né? Um sofrimento que a gente causava tanto para a mãe como para o nenê, com a entrada de nós médicos na jogada, né? Enquanto estava lá na parteira, a parteira tinha a paciência, ele ficava lá confortando a mãe, e nós não, a gente tinha que acelerar, né? Porque para tirar, para acabar logo aquele parto, para tirar logo esse nenê de lá, né? Então eu achava que o parto normal também era desse jeito, porque desde que eu estou, né, no meu quarto ano, né, de medicina, que a gente começa a ir para o hospital, né, até, até esse ano, eu sempre via um parto normal desse jeito, eu achava que parto normal não poderia ser normal, porque era muito sofrimento que a gente via da mulher, né, era muito ansiedade para todo lado, né? Então a gente achava que isso não era mesmo normal, então a gente começou a estimular muito a cesárea, que a gente, né,
começar o que a gente chama, né, um culto à cesárea, né, da cultura da cesárea, porque a cesárea era muito, né, cômoda para nós médicos, né, que é horário marcado, né, sabe a hora que vai nascer, não atrapalha nosso consultório, não atrapalha, né, a nossa agenda, certo? Não atrapalha o nosso dia a dia, né? Então, a gente começou a achar que isso, o parto não era normal mesmo, e que o normal seria a cesárea. Então, foi criando um culto, né? Com muito medo de ter parto normal por causa da dor, né? Por causa desses medicamentos, esses procedimentos que a gente usava. Isso acabou causando um medo muito grande em todas as mães. E por que que isso acontecia, né? Isso acontece porque a gente pensa, né? Então, no nosso cérebro, né, nós temos um cérebro primitivo, né, que vocês estão vendo nessa parte colorida que a gente vê aqui, né, que todo mamífero tem, né, todos os nossos animais mamíferos têm essa parte, nós somos praticamente igual ao que a gente tem, né. Essa parte, né, desse cérebro primitivo, né, que a gente chama de sistema límbico, é o que é responsável pelas nossas, né, atividades normais, né, que a gente faz, que nem respirar, fazer a digestão, né, certo? Tudo comandado por esse nosso cérebro primitivo, né? Isso aqui, essa parte do cérebro também que é responsável, né, pelo parto, né? Então, por isso que nos mamíferos, né, todos os mamíferos têm esse cérebro mais ou menos igual. Então, a gente vê, né, um parto de uma cachorra, um parto de uma gata, né? Eles têm parto normal, né? Tudo lá, eles não conseguem, o animal não consegue bloquear aquele parto, né? Porque são substâncias que esse cérebro vai produzindo, que vai fazendo com que esses mamíferos, essas gestantes, né? Então, vão conseguindo parir direitinho, né? Só que na nossa, né? Nós primatas, nós temos o que a gente chama de neocórtex, né? Um novo córtex, um novo cérebro, né? Esse novo cérebro ele começa a produzir algumas substâncias, né? E essas substâncias que esse novo cérebro produz, ele consegue inibir, né, o que o cérebro primitivo conseguia produzir, né? Então, durante um trabalho de parto, que a gente precisa de uma substância que chama ocitocina e alguns outros hormônios, né, que nem endorfina, prolactina, CTH, catecolamina, que a gente precisa para ter um bom parto, né? Quando a mãe começa a ficar muito ansiosa, quando a mãe começa a pensar em, né, ter muito medo, ter muita ansiedade, ter muito estresse, algumas substâncias produzidas por esse cérebro novo vai inibir esse trabalho de parto. Então, nesse caso aqui, né, uma mãe que não estava num ambiente tranquilo, que ela estava insegura, que ela estava sem acompanhante, que ela estava com fome, né, que ela estava sem conforto para dor, né, ela fica muito ansiosa, muito nervosa. O que que ela vai acontecer? Ela vai acabar bloqueando o trabalho de parto e a gente vai ter que interferir de algum jeito, né, piorando a dor dela, piorando o trabalho, não sendo uma experiência agradável para aquela nossa mãezinha, né? E o mais importante dos hormônios, né, a ocitocina, né, que hoje a gente, né, que é chamado de hormônio do amor hoje, né, que ele está envolvido em todas as emoções que a gente tem na vida, né? Inclusive a gente vai conversar bastante disso aqui quando a gente falar sobre a amamentação, né? Essa ocitocina que é importante, né, é essencial no nosso trabalho de parto. Essa ocitocina é diferente dessa ocitocina que a gente usa aqui, né, que é uma ocitocina sintética, que ela não atravessa a barreira da placenta, ela age só no útero, né, chama ocitocina também, mas não é a mesma substância que essa que é produzida por vocês, né, por essa hipófise, né, que é uma glândula que existe lá no cérebro de vocês, né? Então, por isso que existe esse tipo de medo, né, que foi todo mundo tem do parto normal, né? Da cesariana, né, cesariana é um procedimento cirúrgico muito importante, né, ajudou muito nós médicos, né, na história da medicina, né, porque quando bem indicada, ela salva a vida da mãe, ela salva a vida da criança, né? Então, ela foi popularizada nos últimos anos por causa disso mesmo, quando a gente entrou, né, nós médicos entramos na jogada de um parto, né,
certo? Então, começou-se a achar que o parto normal não era seguro e o parto cesariano era muito mais seguro do que um parto normal, tá bom? Então, esse medo que todo mundo tem de não sentir dor, né? Porque a cesárea é enorme, né? Todo mundo que fez cesárea fala que a dor é muito grande também, né? Não dói antes, né? Que nem dói o parto normal, mas dói muito depois, né? Porque mexe muito na barriga. E para só uma coisa que eu sempre conto, né? Ficou tão popular cesárea, né? Que o pessoal esqueceu que é uma cirurgia, né? Às vezes a gente está fazendo uma entrevista, né? Quando a gente vai perguntar a respeito da mãe, conversar com a mãe, né? Antes dela, quando ela está gestando lá, chega lá no trabalho, quando interna, pergunta, a senhora já fez algum tipo, né? Toma algum remédio? Não, não toma nada. Já fez algum tipo de cirurgia? Não, não fiz cirurgia. Ah, que legal. Então, seu primeiro filho nasceu de parto normal? Não, doutor, foi cesárea. Né? Então, é um negócio que ficou tão banal, a cesariana ficou tão banal que a gente esquece até que é uma grande cirurgia que mexe. Chegou essa cultura da cesárea que a gente teve, né? Mas é um método muito bom, né? Quando bem indicado, é importantíssimo para nós, né? É importantíssimo para a mãe e é importantíssimo para o nenenzinho que está esperando aí para nascer, né? Então, o que aconteceu? Isso aqui em 2012, né? Certo? Unimed Jabuticabal, né? As gestantes que tinham plano de saúde, naquele ano de 2012, né, 97,3% nasceram de parto cesárea. Só uma não nasceu, nós tivemos um parto normal de Unimed naquele dia, naquele ano, porque não deu tempo de chegar lá, né? E o que a gente tem visto, né? Que no setor privado hoje, né, certo? Mais de 80%, né, quase 85% dos partos são, né, partos cesáreas, né? No Brasil geral, contando todas as gestantes, né, isso aqui são dados né, de 2010, mas não mudou muito até agora. Né? Mais de 50%, quase 50% são cesáreas, tá? E a gente, o que chamou a atenção da gente naquela época, né? Porque há certos países, né, que nem assim, o Japão, que tem 25% de cesáreas, né? A França, que chega a 28% de cesárea, né? A Espanha, né, que é o melhor, hoje o melhor local que ensina medicina humanizada no mundo, né? Chega a ter 30% de cesárea, né? Os Estados Unidos, 35%, né? O Reino Unido, que é o melhor sistema de saúde hoje do mundo, né? O NHS, né? Que tem, né, por volta de 30% de cesáreas, né? Porque o que acontecia lá, né? E que aqui não acontecia aqui no nosso país, né? Então, o que a gente fez, né? Quando a gente começou a se preocupar com isso, né? Vamos conhecer, né? Vamos ver por que os serviços na Espanha, né? Eles estimulam o parto normal e fazem menos cesárea. Por que na França, né? Faz muito, né? Nos Estados Unidos, né? No Reino Unido. Por que eles fazem de diferente lá, né? Que a gente estava fazendo errado aqui? Ou, né? Não, a gente não acha que é errado, era o nosso sistema naquela época, era estimular a cesárea, né? Então não era errado, mas era o nosso sistema. O que tinha de diferente? Então a gente foi lá, fomos conhecer, e trouxemos tudo que a gente viu de bom, né? A gente tentou aplicar, né? Aqui no nosso hospital, no nosso sistema, né? Então cesariana, né? Um procedimento cirúrgico grande, né? Certo? E ele quando bem indicado, ele é fora de série, ele ajuda muito a nós médicos, ajuda muito a mãe, né? Certo? Ajuda muito a nenenzinho, né? Só que ele começou a aumentar muito nos últimos tempos por causa disso, né? Principalmente por conveniência pessoal, né? Era muito melhor para nós, aliás, inclusive ainda que existe uma cesárea agendada, né? Porque o hospital também é melhor, né? Porque sabe quanto tempo vai ficar internado, né? São internações mais curtas, né? Não ocupa muito menos gente para fazer uma cesárea do que com parto normal, né? Para o médico é muito conveniente, né? Porque ele não atrapalha nosso dia a dia no consultório, certo? E é muito mais fácil para a gente fazer uma cesárea, tá? Então, por isso que começou a ter esse aumento das taxas, não só aqui, né, em Jaboticabal, mas em todo o nosso país, né?
como toda, né, não existe nenhum tipo de procedimento que é imune de risco, né, tanto parto normal como a cesárea, que a gente vai falar, tem alguns inconvenientes, né? O que a gente se apegou muito foi nessa prematuridade iatrogênica, né? Aquele nenezinho que não estava preparado para nascer, né? Essa imaturidade que fazia ter o nenezinho ir parar numa UTI, né? Ter hipoglicemia, né? Ter ventilação, ter que usar aparelhos para ventilar, para ajudar o pulmão a ventilar, né? Ficar mais tempo internado, porque por causa da internação. E para nós, né, o mais importante é que perdia, né, que a gente vai conversar bastante quando a gente for falar sobre aleitamento materno, que é a primeira hora de vida do nenê, que a gente chama em pediatria, primeira hora de ouro, né? Certo? Que essa primeira hora ajuda muito no vínculo da mãe e do bebê, porque a gente não consegue numa cesárea colocar o nenê, ficar lá com a mamãe, tem, né, ficar uma hora e meia lá junto com a mãe, né, mamar logo que nascer, a gente não consegue isso por causa do ambiente da cesárea, né, que a gente vai conversar mais, né, quando a gente for falar sobre aleitamento materno. Tá? E por que aqui que acontece no parto normal, né? Quando a gente for falar de parto normal aqui, né, a gente não vai obrigar ninguém a fazer cesárea, ninguém a fazer parto normal, tá? O que a gente quer é demonstrar que quando a mãe entra em trabalho de parto, vai acontecer algumas modificações no organismo de vocês, né, que vão ajudar, vão mostrar para o nenê que está na hora dele ficar preparado para viver fora do útero, né? Então, tudo que a gente falar de parto normal, né, a gente não vai forçar ninguém, não vai, nós vamos estimular muito vocês, né, que vocês se decidam pelo parto normal, né? Mas se não der para fazer parto normal, ou se não quiserem fazer parto normal, né, a vontade de vocês vai ser respeitada. A única coisa que a gente pede é que esteja em trabalho de parto e a gente vai tentar conversar por quê, né? Para vocês tomarem essa decisão tão importante na vida de vocês, na vida do nenê que vai chegar, né? Então, o que acontece? Né, quando a mãe começa a ter trabalho de parto, né, existe uma série de mudanças, né, no metabolismo da mãe, né, começa a produzir uma série de substâncias pelo cérebro de vocês, né, que a gente chama dessas catecolaminas, ou certas prostaglandinas, alguns hormônios, tá, que vão, né, com o trabalho de parto, vão passar pela barreira placentária e vão chegar até o nenê, né? E aí vai fazer o quê? Vai bater lá, vai falar assim, ó, está acontecendo alguma coisa, você precisa se preparar para viver fora do útero, né? Então, aquele trabalho de parto, aquelas horas que a mãe fica em trabalho de parto, vai fazer com que o nenê comece a se preparar, falar, ó, alguma coisa está acontecendo, eu preciso começar, né, me preparar para viver lá fora, né? E o mais importante de todas dessas substâncias uma prostaglandina que é produzida pela mãe, que vai ajudar o nenê a produzir uma substância chamada surfactante. Então, dentro do útero de vocês, o pulmão ele não está funcionando, o pulmão do nenê. Ele está colado, assim, né? Que nem quando a gente compra uma bexiga no supermercado, né? A gente vai lá no supermercado, compra um saco de bexiga. Como que a bexiga vem? Ela vem tudo grudadinha, né? Então, é do mesmo jeito que está, né? O pulmão do nenê lá dentro do útero de vocês, né? Quando a gente compra uma bexiga boa, que está com bastante talco dentro, né? Para ela não grudar uma na outra, quando a gente assopra para encher, a gente não precisa fazer muita força e a bexiga enche direitinho, né? Às vezes a gente pega alguma bexiga que não está, né? Com bastante talco dentro. Então, o que que acontece? O látex gruda de um lado, né? A hora que a gente vai encher, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer mais força para encher essa bexiga. E às vezes ela está colada, ela não enche inteira, ela enche só um lado, né? O outro lado ela fica meio deformada. A mesma coisa acontece no pulmão do nenê. Ele está fechadinho lá, né? Se não tivesse substância surfactante, que é tipo um detergente, ele é produzido pelo nenê, esse vai escorrendo pelas vias respiratórias, vai abrindo todos os alvéolos, ele vai, né, lubrificando todo o pulmão do nenê, né? Então, quando o nenê tem esse surfactante, a hora que ele dá a primeira respirada, né, ele não precisa fazer muita força, né? E aquele pulmão dele abre inteirinho, né? Fica tudo armado, né? E ele consegue trocar o oxigênio com gás carbônico, né? Que antes ele fazia isso através da placenta de vocês, e agora ele tem que se virar sozinho, né? Então, quando o neném não está preparado, né? Vamos supor, a mãe não está em trabalho de parto,
né? Tá lá, daquela cesárea que foi marcada eletivamente, né? Certo? O nenenzinho tá lá numa boa, né? Não tá nem sabendo o que está acontecendo aí fora. De repente, né? Corta a barriga da mãe, enfia uma mão lá, tira aquele nenê de uma hora para outra, e aquele nenê que estava lá num ambiente sossegado tem que ficar aqui fora e tem que começar a respirar sozinho, né? E às vezes o pulmão dele não está preparado, então ele tem que respirar mais rápido, ele tem que, às vezes, ficar no oxigênio, tá bom? Certo? Então, é muito importante o trabalho de parto, principalmente para esse nenenzinho estar preparado para viver aqui fora do útero, né? Viver fora do útero de vocês, viver aqui fora, junto com a gente, né? Além disso, né, tem outras coisas. Quando o nenenzinho passa pelo canal de parto, comprime todo, né, tira tudo aquele líquido, né, não tem perigo de engolir o líquido depois, né, enquanto está nascendo, né. Ele tem um desenvolvimento afetivo que a gente vai falar mais, né, quando a gente conversar sobre aleitamento materno, que é essa primeira hora de ouro, né. Então é uma hora bastante, né, sensível para o nenê, bastante sensível para a mãe, né. A mãe acabou de ter o nenê, né, no trabalho de parto, está inundada com um monte de hormônio, né, um monte de ocitocina, aquele contato pele a pele, né, o nenenzinho procurar o peito para mamar, né, isso acalma a mãe, acalma o nenê, né, estimula o aleitamento materno, né. O nenenzinho dentro do útero de vocês também não tem contato com muito poucas bactérias, né? E a hora que ele passa pelo canal de parto, ele vai ter o primeiro contato com algumas bactérias também, né? E são bactérias que são benéficas, né? Que vão ajudá-lo a proteger ele para o resto da vida, né? De alguns tipos de doenças alérgicas e doenças imunológicas, que a gente vai conversar mais também quando a gente falar de aleitamento materno, né? A gente consegue clampear o cordão mais demorado, né? Porque ele tá, como está num ambiente mais adequado, com temperatura, luminosidade, barulho, mais tranquilo, a gente pode deixar clampear o cordão só na hora que ele parar de bater, ao contrário de uma cesárea, que a gente precisa tirar o neném rapidamente da sala de cirúrgica, que é um lugar muito frio, muito barulhento e muito iluminado, né? E o mais importante, né, que esse crescimento fetal pleno, né, que ele vai ter, ele vai nascer na hora que ele tem que nascer mesmo. Então, ele vai estar bem. Isso vai prevenir alguma série de doenças, né, principalmente na vida adulta, principalmente doenças cardiovasculares, né? Pressão alta, quando o nenenzinho nasce, tem um crescimento fetal pleno. Então, o que a gente fala, né? Que mesmo, né, com o nenenzinho a termo, se for nascer por cesariana, né, sempre optar por trabalho de parto, né? Se a gente não entrar em trabalho de parto, a gente vai estar privando o nenê de várias mudanças que vão ajudá-lo no resto da vida, né? Vai aumentar o risco para esse nenê, principalmente dificuldade respiratória, né? Então, o mais importante é que vocês entrem em trabalho de parto, né? Que o nenenzinho saiba que ele está preparado para nascer, para viver fora desse nosso útero aqui, né? Como a cesárea também, né? O parto normal tem algumas complicações, né? Lógico que com toda a experiência que a gente já adquiriu em todos esses anos, né? O pessoal que está bem seguindo os protocolos lá, né? A gente tenta diminuir o máximo possível esse tipo de complicação, né? A gente está, né, aprendendo também, né, com todo esse projeto que foi feito, tá? Certo? Então, existem alguns problemas, a gente vai, mas tenta de tudo para não ter. Por isso que existe uma equipe toda preparada para receber vocês lá no nosso hospital, né? Não só o obstetra, né? Mas o anestesista está lá 24 horas, nós pediatras estamos lá, o cirurgião geral está lá para poder, né, auxiliar o obstetra se precisar de alguma coisa, né? Então, são algumas complicações que a gente e às vezes a gente precisa usar alguns artifícios também, né? Para que nem chega com 40 semanas, o nenenzinho não deu o sinal que vai nascer, a gente induz o trabalho de parto, né? Ou num trabalho de parto muito demorado, a gente usa, né, o que a gente chama de vácuo extrator, que machuca bem menos o nenê, né? E ajuda o nenê a descer e fazer, e às vezes tem que, né? A gente precisa apelar para a cesariana, tá? Então, são algumas complicações que existem no trabalho de parto, né? Então, naquela época, antes de começar o trabalho, né, antes de começar o projeto, a gente fez uma pesquisa para saber o que as gestantes daquela época, né,
que queriam, né, achavam desse tudo aqui, do parto normal ou da cesárea, a gente achou que ia ser, né, uma lavada, né, que a cesárea ia ganhar de lavada. E para nossa surpresa, né, que toda gestante quer, né, é que seja um parto seguro, né? Então, isso que a gente quer, né? Foi isso que a gente se baseou no nosso todo projeto, que fosse um nascimento seguro, né? E a gente vai estimular o parto normal, mas quem vai decidir isso serão vocês, junto com a nossa equipe lá no Hospital Santa Isabel, né? Então, como que é o nosso projeto? Nosso projeto é essa página só, tá? Certo? O que a gente mudou, como que era em 2012, como que é hoje, né? Principalmente, como que era? Tudo era centrado no médico até 2012, né? Tudo que nós falávamos, né? As mães faziam sem questionar, as famílias faziam sem questionar, né? Certo? Era sempre, né, o médico que mandava. Hoje não, né? Hoje quem vai mandar, né, tanto na gestação, como na forma de nascimento, né, como depois também no cuidado com o nenê, né? Agora na pediatria também, né, tem um monte de coisa, um monte de jeito de dar os alimentos, né? A gente tem deixado, né? Antigamente não, antigamente gente que falava, não, faz papinha desse jeito, faz aquela coisa. Hoje não, hoje tem um nenenzinho que come com a mão já desde que nasce, né? Então, antes era sentado no que a gente mandava, agora não, quem manda é a mãe e manda o bebê, ele que traz, né? Vamos basear tudo, nós estamos preocupados com a segurança tanto da mãe como do bebê, e que vocês estejam mais, né, informados possível para tomar as decisões corretas, né, na hora do nascimento. A cesárea até 2012 era eletiva, sem estar em trabalho de parto. Hoje o parto é de acordo com a recomendação científica, né? Nós vamos ter uma equipe, né? Se for indicação de ter cesárea, vai ser cesárea. Se a mãe quiser cesárea, vai ser cesárea, mas sempre após o início do trabalho de parto. Isso é o mais importante, né? De todo esse projeto, era esse início do trabalho de parto, né? Quando havia um parto normal naquela época, a gente fazia episiotomia, que é o corte para aumentar o canal da vulva, fazia lavagem intestinal, fazia tricotomia, deixava a mãe de jejum, né? Hoje o parto é natural, né? A mãe escolhe a forma de nascimento, se é de cócoras, se é, né, no chuveiro, se é na cama, se é na bola, se é na piscina, do jeito que quiser, né? Então, a mãe que vai decidir, né, como que esse parto, né? Ou como que vai vencer esse trabalho de parto, né? As dores do parto, né? Com alguns tipos de procedimentos, né? Farmacológicos e não farmacológicos para diminuir a dor de vocês, né? A cesárea era sempre agendada pelo médico, agora o parto é agendado pelo bebê, né? O médico, isso aqui que foi a grande mudança, né? O médico que fazia o pré-natal, né? Às vezes fazia cesárea, né? A grande maioria das vezes, né? Era tudo marcado, então, né? Fazia cesárea. O problema é quando acontecia alguma coisa fora de hora, né? Então, o que que acontecia naquela época? Vocês escolhiam o obstetra de confiança, começava a fazer o pré-natal, fazia o pré-natal direitinho, cada médico, né, fazia um pré-natal diferente, né, tinha algum, né, porque, né, nós médicos tem um negócio que fala assim, é como eu trato, né, então cada um trata de um jeito, uma mesma doença, ou um mesmo procedimento, ou acompanha aquela paciente, cada um de uma forma. E naquela época, né, cada um fazia um tipo de pré-natal, né, e quando acontecia alguma coisa, né, que nem quando não dava certo de nascer naquele dia que estava agendado, que nem passava lá, um sábado à noite, né, começava a entrar em trabalho de parto, ou acontecia alguma coisa, vocês iam para o hospital, um lugar que vocês não conheciam, né, o pessoal que estava lá no hospital também não conhecia vocês, né, então ficava todo mundo uma ansiedade muito grande, né, porque eu não achava o médico que tinha feito pré-natal, não sabia, não tinha informações nenhuma a respeito disso, né, então o que que a gente fez, né? A gente começou a fazer um pré-natal, primeira coisa, pré-natal igual, todo mundo fala a mesma coisa, né? Todos os obstetras fazem o mesmo tipo de pré-natal, né? Certo? Fazem os mesmos exames, seguem todos os protocolos, né? E o parto, né? Quem faz hoje, né? Nós temos uma equipe para acolhê-las, né? Lá no nosso hospital. A partir da 34ª semana, vocês continuam fazendo o pré-natal com o médico de vocês e esse médico vai encaminhar vocês para fazer o pré-natal lá no nosso hospital também, né? Para que isso? Para vocês conhecerem o hospital, para vocês conhecerem as pessoas que vão acolhê-las quando entrar em trabalho de parto,
né, para você conhecer os médicos que estão, às vezes, é o mesmo médico que fez o pré-natal, está lá de plantão também, né? Mas o que a gente faz? O plantonista é que assiste o parto, a gente está lá para dar apoio, né? O que a gente tem visto, né, que nós temos uma equipe, né, que depois vocês vão conhecer conforme vai passando esses bate-papos, né? Nós temos várias enfermeiras obstetrizes, né, que acompanham o pré-natal, né, desde a 34ª semana, e as mães pegam uma confiança tão grande, né, nessas obstetras, nessas enfermeiras, né, que nós médicos, a gente só assiste o parto mesmo, a gente está lá, elas querem que as enfermeiras, né, que conduzam ao nascimento, quando é parto normal, e a gente está lá para assistir, para dar apoio, né, para alguma coisa, alguma dúvida, alguma intercorrência, mas a grande maioria das vezes que a gente tem visto é que, né, com a entrada dessas enfermeiras obstetrizes, né, as mães têm uma confiança muito grande nessas pessoas, né, e elas fazem um trabalho fantástico também lá no nosso hospital. Antes o cuidado era centrado no médico, né? Agora é baseado numa equipe, centrado sempre em vocês, sempre na mãe, sempre no bebê, né? E o que mudou mais importante é que a família, né, as gestantes e toda a nossa comunidade eram bastante mal informados, né? E sendo mal informados, eles eram passivos, né? Acreditavam em tudo que a gente falava, né? E o que a gente quer agora é informar, né? Ver vocês participarem ativamente da gestação, saber tudo o que está acontecendo no dia a dia, né? No corpo de vocês, né? Tudo que está acontecendo com o nosso recém-nascido aí tão aguardado que está na barriga de vocês, né? Então vocês estão no comando, vocês que têm que saber, né? O que fazer na hora, né? O que a gente quer, aquela palavra que está muito na moda agora, que é empoderamento, né? Vocês têm o poder de decidir o que for melhor para vocês e o que for melhor para o seu recém-nascido que está aí. Então, o que a gente quer é que vocês se informem, que vocês procurem saber o que está acontecendo, né? Tirem as dúvidas mesmo, né? Pena que ainda não dá, a gente ainda não tem muita experiência nessa parte de vídeo, né? Mas, por isso que é melhor quando a gente faz presencial, que a gente consegue conversar melhor, né? No olho a olho, tirar as dúvidas de tudo que tem. Mas aproveitem, né? As outras, né? O obstetra que vai vir falar, as nossas enfermeiras, psicóloga, todo mundo que vai vir aqui, converse bastante, né? Para saber tudo que está acontecendo com vocês, para vocês terem, né? Tanto a família como vocês terem, tomarem a decisão correta, né? O que mais seja importante na hora do nascimento. E o que aconteceu, né? Esse projeto simples, que começou aqui em Jaboticabal em 2012, né, chamou muita atenção, né, porque a gente começou com um método muito simples, umas mudanças muito simples, começou a ter resultados que chamaram a atenção, né, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde, né, porque a gente começou, né, eles já tinham tentado várias coisas para tentar estimular o parto normal, não tinha conseguido, né, e nós, com um projeto tão simples desse, né, conseguimos, né, alguns resultados, né. Hoje nós temos, aquela gestante que é primípara, que a gente fala, a primeira gestação, né, nós estamos batendo nos 50% de partos normais já, né? No nosso município, aqui em Jaboticabal, na Unimed Jaboticabal. Se contar o Unimed e SUS, nós estamos, né, beirando os 40% de partos, né, 40% de cesáreas, né? 60% de parto normal, contando tudo. Porque é tudo isso que a gente está conversando, a gente faz também para gestante que não tem plano de saúde, né, mas que é acolhida lá no nosso hospital, né? A gente faz igual para todo mundo, né? Porque a gente, mulher é igual a todas, né? Não importa se ela tem plano de saúde ou não, para nós lá, nós vamos tratar igualmente, né? Essas pessoas, todas essas pessoas, né? Então a gente começou a ter bons resultados e chamou a atenção dessas organizações, né? E elas vieram ver o que estava acontecendo em Jaboticabal, né? Recebemos várias visitas dos representantes da INS lá do Rio de Janeiro, né? Várias, né, do Ministério da Saúde lá de Brasília, várias vezes vieram para cá. Nós fomos convidados a ir lá, né? Várias vezes fomos também apresentar nosso projeto, né? Essa mesma coisa que a gente está conversando aqui hoje,
nessas organizações, né? E eles resolveram, né, que esse parto adequado, né, que o nosso projeto que chamava mudasse de nome para projeto, né, um parto adequado, né? E aí, né, a ANS, junto com o mesmo instituto que nos auxiliou aqui, o IHI, né, montaram, né, só que eles falaram assim, a gente precisava de um hospital forte, né, para capitanear todo esse projeto, né? Então, o Einstein se ofereceu, né? O pessoal do Einstein veio aqui, nós fomos lá várias vezes também, montamos o mesmo projeto lá no Einstein, né? E lá, então, o Einstein capitaneou desde então, né? A ANS, o Einstein e a HI nesse parto adequado. Hoje, né? Nós estamos na terceira fase, né? Certo? Nós estamos com 164 hospitais fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui no Hospital Jabuticabal, né? Então, tudo que começou aqui está sendo, né, no Brasil inteiro, tá bom? Então, não é um negócio que ficou só aqui, né? E, para nossa surpresa, né, em 2017, o Ministério da Saúde também publicou os diretrizes do parto normal, né? Vocês vão lá, se alguém pudesse acessar esse coisa que é um de domínio público, tudo isso que a gente conversou hoje aqui, né, está escrito pelo Ministério da Saúde, né, que são as diretrizes, né, de atendimento à gestante e ao parto normal, né? Então, o que que acontece? Esse é um obstetra, né, francês, né? Ele tem um filme, né, que acho que vale a pena vocês assistirem, né? Chama O Renascimento do Parto. É um filme livre, está em várias plataformas, né? Então, acho que vale a pena vocês assistirem, vocês que estão, né, gestando, né? Vocês estão querendo saber o que acontece com o corpo de vocês. Eles falam bastante sobre parto normal, cesárea, fala sobre tudo, né? E o que mais importante é isso, que vocês saibam o que está acontecendo, né? E a gente, que esse obstetra sempre fala que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, né? A forma de nascer não é se é parto normal ou se é cesárea. É o nenê está preparado para viver nesse mundo caótico que a gente está aqui, né? Então, né, isso que é o que a gente queria passar hoje para vocês, né? A respeito de... Deixa eu tentar tirar aqui, conseguir tirar. Vocês estão vendo agora só sem a apresentação? Então, é isso que a gente queria passar, né? Nós temos um tempinho ainda, né? Se alguém quiser conversar, é só abrir a câmera, né? Abrir o microfone aí. A gente pode até, né? Nós temos mais alguns minutos, né? De live aqui, tá? Tem uma pergunta aqui, doutor. Vamos ver. Tá. Tem algumas perguntas, né? Então, vou ler, né? Não sei se todo mundo está acessando o chat aí, tá bom? Tenho medo do parto normal devido à minha idade, 43 anos. Vem a fertilização in vitro, endometriose profunda, né? Estão perguntando qual que é a minha, né? Primeira coisa, né? O único tratamento até hoje para endometriose é a gestação, né? É a melhor coisa que existe para uma mulher que tem endometriose, né? É ficar grávida, né? Isso é o único tratamento, certeza que vai melhorar, né? Então, a endometriose não é contraindicação de parto normal, né? Muito pelo contrário, né? E na idade não importa, né? Certo? Antigamente, né, a gente achava, né, que uma pessoa de 40 anos já era idosa, né? A gente vê hoje, né, era 60 anos, agora está mudando para 65, então quer dizer que a gente está vivendo mais, então a gente tem condições, né? Não é a idade que vai fazer a gente ter, que vai ou indicar uma cesárea ou, né, contraindicar um parto normal. Então, não é a idade que fazer isso. Então, não se preocupa, né? No mesmo, qualquer pessoa, qualquer mulher pode ter, né? Um parto normal, né? Muitas coisas que inventaram, né? Que a mulher brasileira não era preparada para o parto normal, que não tinha bacia grande, que, né? Isso é tudo, né, invenção que a gente fazia naquela época lá só para não ter parto normal, para estimular a cesárea mesmo, né? Então toda mulher consegue, né, esse parto normal, né? A gente vai estimular isso, ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, né? A gente vai estimular bastante, né? Ninguém vai abrir a câmera para a gente conversar, todo mundo com vergonha.
Tem alguém fazendo uma Tem alguém que está querendo digitar alguma coisa. Então, nós vamos estimular muito, nós vamos falar muito de parto normal, né? Inclusive na aula de amamentação, né? Que aparentemente não tem nada a ver, a gente vai falar muito sobre parto normal. A obstetra vai falar muito de parto normal com vocês, né? As psicólogas, né? Todo mundo que estiver aqui, né? Que participar, nós vamos estimular muito, né? Então, mas não quer dizer que a gente vai obrigar ninguém, não, né? Então, mas vocês precisam estar bastante, né? Preparados, né? Para tomar a decisão certa, né? O que diz sobre colírio como medida preventiva do nascimento? Existe uma lei federal, né? Quando do parto normal, que a gente faz uma prevenção, né, da conjuntivite com nitrato de prata, né? Tem muitas mães que não aceitam, né? Tem muita gente, muitas mães que não querem que faça isso, mas a gente existe a lei, né? Mas a gente não pode ir contra a vontade materna, né? Então, quando a mãe fala que não quer que faz, a gente não tem feito lá, né? Certo? A gente tem mexido, né? Nós da pediatria, né? A gente tem essa primeira hora de ouro que a gente chama, né? Que a gente, quando nasce o nenenzinho, né? A gente dá uma examinadinha rapidinho lá, né? Certo? O, ver se está tudo bem e deixa o neném lá com a mãe, né? A mãe fica lá um tempão. A gente não tem dado banho antes de 6 horas, a gente não tem feito, né, alguns procedimentos que a gente fazia antes, que nem aspirar o nenê, a gente não tem feito mais nada disso, né, para manter o nenê lá junto com o, deixando lá com a mãe mesmo, só faz depois de muito tempo. E tem certas famílias que não querem, né? Apesar de ser lei, de a gente ser obrigado a fazer nitrato de prata, a gente não tem feito, né? Certo? Não tem feito mais esse tipo de prevenção quando a mãe fala que não quer, né? A vacina, gente, é obrigatória, né? Porque ela é um BCG, certo? E a vitamina K também, né? A gente tem feito, né? Isso é muito importante para nenenzinho, né? Tem outra pergunta, né? Vários. Isso, doutora. Tem, né? Ela perguntou antes. Então, Thaís. Isso, essa aí. assim, alguma atividade que pode fazer durante a gestação para ajudar o parto normal? Tem vários exercícios, né, que a nossa enfermeira obstetriz vai fazer com vocês, né, vai mostrar para vocês. A partir da 34ª semana também, quando o pré-natal começa a ser lá no hospital, né, existe o que a gente chama de oficina do parto, né? É um trabalho muito legal que é feito lá no hospital, né? Que é como se estivesse fazendo um parto mesmo, como se fosse né, um workshop a respeito, né, prática do parto normal, que ajuda muito certos exercícios, mas a enfermeira obstetriz vai falar bastante a respeito desse caso, tá bom? Outra pergunta, né? Eu vi vários casos de mulheres que ficaram várias horas de trabalho de parto, mais de 20 horas, né? Isso não existe um padrão, né, de trabalho de parto, né? Tem mãe que chega lá, não fica nem 1 hora em trabalho de parto, tem mãe que fica, às vezes, até 2 dias em trabalho de parto, né? Não causa sofrimento para o nenê, não. Para o nenê é muito benéfico o trabalho de parto, porque enquanto está internado, enquanto está em trabalho de parto, existem alguns exames que são feitos seriados lá, que vai vendo qual que é a vitalidade do nenê, se tem alguma indicação de parar aquele parto normal e passar a ser uma cesárea, né, que a gente chama tococardiografia, né, que a gente vê a maturidade dele, tudo certinho, tá? Mas para a mãe é cansativo, né? Para a família é cansativo, ficar muitos dias internado, né, em trabalho de parto. Mas para o nenê, né, é bastante importante. Mas não existe nenhuma regra, né? Não tem uma assim, 12 horas de trabalho de parto, cesárea. Não, não, isso não existe. Isso você vai conversando no dia a dia, né, na hora lá com a mãe, né, um acordo entre a mãe e a equipe que está lá presente que vai decidir isso lá, né? Se a mãe estiver muito exausta, muito cansada, né? Aí a decisão lá é na hora, né? A gente não existe uma regra assim, não vão ficar mais do que 10 horas, entendeu? Tem sempre um limite, não tem limite, né? Depende da decisão da mãe e da equipe junto lá, né? Se precisa ou não. Paula fez outra pergunta. A respeito do colírio, né? Mesmo
quando os exames são negativos da mãe, pode optar por não fazer? Sim. Né? Mesmo a mãe positiva, tem mãe que não quer que faça, né? Certo? Então, a gente não faz mais o colírio, isso depende da vontade da mãe, né? É lógico que como é uma lei, né, nós somos obrigados, existe um termo que assina lá, mas é só pro forma mesmo, né? A gente tem respeitado a opinião da mãe, né? Certo? A opinião da família a respeito disso, né? Então, nós vamos respeitar o que vocês decidirem. Ninguém vai ser obrigado a fazer nada, nós não vamos brigar com ninguém para fazer um colírio, para fazer nada. O que a gente sabe que é muito importante é a vacina da hepatite B e o canaquion, que é para evitar o sangramento, né? Porque o nenenzinho nasce com uma deficiência de vitamina K, então a gente precisa fazer. Isso a gente faz porque a gente tem certeza que isso é o melhor para o nosso recém-nascido. Né? Parece que tem alguém. Existe algum tipo de anestesia? Tem várias coisas que a gente faz para diminuir a dor tem a gente tem alguns métodos farmacológicos, né? Que é quando a gente faz anestesia, né? Porque quando o anestesista faz, por isso que o anestesista está lá 24 horas, que é a hora que precisar ele vai fazer essa anestesia, né? Faz uma que a gente chama uma hack em cela, que anestesia só a parte, né, do bumbum e da vulva ali da mulher, né? E a mulher continua tendo a contração, né? Mas não vai sentir a dor da dilatação, né? Existem alguns métodos não farmacológicos, né? Então, massagem, a doula que fica lá, né? Tomar banho, ficar na bola, né? No cavalinho, todas as coisas que tem lá, né? Que é feito no dia a dia, que vai ser dito bastante quando fizerem a oficina do parto, né? Que eles vão mostrar todas as posições que tem, né? Massagem, tudo que precisar, a gente vai fazer, né? Para diminuir a dor e a ansiedade de vocês durante o trabalho de parto, né? Bom, gente, nós estamos terminando nosso tempo aqui, né? Falta de 1 minuto e meio, né? A gente queria agradecer vocês por essa participação, né? Desejar uma boa gestação, né? A gente vai se encontrar novamente daqui a alguns dias, quando a gente for falar de aleitamento materno, né? E que aproveitem, né? Esses bate-papos, tirem as dúvidas que tiverem, certo? Para aprender sobre o que está acontecendo com vocês, o que está acontecendo com o recém-nascido, para que tudo seja um parto seguro, que é o que a gente quer, né? Um parto bastante seguro. Não importa a via para nós, né? Importa que seja seguro para vocês e que seja seguro para o recém-nascido que está tão aguardado aí com vocês, tá? Então aproveitem as lives, as conversas, tirem as dúvidas. Se vocês conhecerem alguma gestante, pede para participar, que o que a gente quer é disseminar o conhecimento mesmo, que todo mundo, né, esteja, né, bem informado de tudo que está acontecendo, né, no organismo de vocês e que tome a decisão correta quando chegar a hora, né? Então, muito obrigado por esse tempo, né, que vocês passaram aqui conosco. Vamos ver se logo, logo a gente volta presencial, né? Que é muito, muito mais agradável, muito mais tranquilo, né? E acho que rende mais, né? Mas logo, logo, tudo isso que a gente conversou, esse bate-papo vai estar disponibilizado, né, em várias plataformas aí. Então, quem não assistiu, né? Quem quiser ver de novo, né? Não, ninguém aguenta fazer 2 vezes, não precisa também, né? Mas quem passar para as outras pessoas, outros gestantes, pedir para participar, né? Como é um bate-papo aberto, né? Todo mundo que estiver gestando, né? Daqui, de outras cidades, né? Tem algum parente que tiver, pede para entrar, para participar com a gente, que isso é muito importante para nós, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção, né? E a gente se encontra logo, logo, né? Numa, no outro bate-papo a respeito do leite materno, tá? Então, toda terça-feira, 6h30, né? A gente chama de curso, mas não é um curso, é um bate-papo com gestantes, né? A gente vai até mudar, acho que da próxima vez, né? Não vamos pôr mais curso, não, porque a gente não quer ensinar ninguém a nada, não. A gente quer informar só, né? Então, boa noite, se cuidem, né? A pandemia não acabou, né? Todo mundo, parece que está todo mundo vacinado já, se Deus quiser, né? Todo mundo protegido,
protegendo nossos nenês aí também, né? Boa noite a todos, né? E a gente se encontra logo mais, né? Na outra aula que a gente tiver, tá bom?